E aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ter uma aulinha então sobre o futuro simples do inglês, ok? Que é um pouquinho só diferente do futuro simples do português. Pessoal, olhando aqui para o quadro, eu botei para vocês dois jeitos que a gente pode indicar o futuro simples no inglês. Ou a gente usa o will, ou a gente usa o going to. Por que isso? Porque no inglês a gente não tem uma conjugação do futuro que nem a gente tem no português, né? A gente não tem um farei, estudarei, coisas assim, tá? A gente não conjuga o verbo, a gente precisa de quê? De auxiliares. Então, o futuro simples é a única tensão simples que vai ter mais de uma palavra na tua expressão verbal. Ou você vai usar o will, ou você vai usar uma expressão com o going to, antes do teu verbo principal, que vai se encontrar no infinitivo, tá? Primeira frase, they will travel to Canada. O que eu estou dizendo aqui? Eles vão viajar ou eles viajarão para o Canadá. Estou usando aqui o will, que é o nosso auxiliar mais famoso do futuro simples, para indicar essa conjugação para o futuro, certo? Então, they will travel to Canada. Posso usar algo além do will? Posso. Aqui é a expressão do going to, saca só. They are going to travel to Canada. Muda alguma coisa? Cara, até antigamente tinha uma diferença um pouco importante aí do will para o going to. O will é algo mais do palpite, né? Eu acho, eu espero que isso vai acontecer. Já o going to é mais certeiro, isso vai de fato. A passagem já estaria comprada, por exemplo. Mas hoje em dia, essa mudança, diferença aí, tá entrando um pouquinho em desuso, tá? Não precisa se preocupar tanto. Você pode usar tanto um quanto o outro quando você quer indicar o futuro. Só toma um pouco de cuidado, porque esse going to é um pouquinho parecido com um tempo contínuo, né? Já que usa o ing. Já vamos ver a diferença disso. Tu não pode esquecer de usar um verbo to be antes da expressão do going to, tá? Sempre que tu for usar o going to, tu precisa do verbo to be antes, que vai concordar com o teu sujeito. Então, se o teu sujeito aqui, né, fosse he ou she, alguma coisa assim, tu mudaria esse verbo to be para is, né? Ficaria he is going to Canada, coisas assim, beleza? Tá, e por que, né, que ainda existe o going to, se o will é muito mais rápido de se falar, né? Normalmente, quando as coisas demoram mais para se falar, a gente só corta, a gente só esquece. A gente ainda usa o going to, além de ter essa pequena diferença entre os dois, a gente usa o going to porque a gente não fala going to, a gente fala gonna, muitas vezes, né? Então tem essa coisa do they're gonna travel to Canada, que é muito mais rápido de se falar também. Mas vamos ver mais os detalhes aí dessas expressões. Agora eu só queria deixar bem claro a diferença dessa expressão do going to para uma frase que está no presente contínuo, tá? Porque os dois são bem parecidos. Saca só. Na primeira frase eu estou usando aqui o they are going to travel, e daí poderia ter o complemento lá que a gente tinha antes, né? To Canada. Então, eles vão viajar ou eles viajarão para o Canadá, ok? Nota como depois dessa expressão do going to, a gente tem o que aqui? Um verbo, esse verbo está no infinitivo, tá? Depois de preposição, a gente deixa o verbo no infinitivo, sem conjugação. Agora, na frase de baixo, o que acontece? They are going to the market. Eu estou usando essa expressão do going to também, só que nesse caso, o verbo go é o meu verbo principal, diferente daqui de cima, que o verbo travel era o meu verbo principal. Agora, como going é meu verbo principal, dá pra ver, né? Por que ele é o principal? Porque ele é o último verbo da minha oração. Eu não tenho depois do going to um outro verbo. Eu estou falando aqui, they are going to the market. Eles estão indo para o mercado. Eu estou indicando aqui o presente contínuo, algo que está acontecendo agora, ou então um futuro próximo, tá? Tem, assim, uma semelhança entre os dois, porque eu posso usar o presente contínuo para indicar algo que vai acontecer daqui a pouquinho. Só que nota a diferença na escrita, tá? Quando eu uso o presente contínuo, eu não tenho o verbo depois. Agora, o futuro simples, eu tenho, porque eu vou ter o meu verbo principal a seguir. Vamos ver agora como transformar uma frase no futuro simples para o negativo e para o interrogativo. A gente vai seguir aquelas mesmas regras de transformação de sempre, tá? Para a frase negativa, a gente bota a partícula negativa depois do meu primeiro auxiliar. O bom é que agora a gente já tem auxiliar, né? No caso aqui da frase com will, eu vou botar o not depois do will. No caso da frase com o going to, onde que eu vou botar? Lembra, depois do meu primeiro auxiliar, então eu boto depois do meu verbo to be. As duas frases são iguais, a única coisa que eu mudei foi essa expressão, tá? Então vamos começar com will. Frase negativa, eu vou botar o not ali. You will not buy a car. A única coisa que muda é a presença do not ali. Se eu quiser, eu posso fazer o quê? Contrair essa expressão. Eu posso falar o tal do won't, certo? Para a pergunta, o que eu faço? Eu pego primeiro aqui o primeiro auxiliar e jogo antes do meu sujeito. Então a frase vai ficar will you buy a car? Com esse meu auxiliar aqui no começo. Com o going to, quase a mesma coisa, a mesma ideia, né? Frase negativa, not depois do primeiro auxiliar. You are not going to buy a car. Se eu quiser, eu posso fazer a contração do are com o not, ou então do are com o you, né? Posso falar you're not, ou então you aren't going to buy a car. E agora, na frase interrogativa, eu faço a pergunta jogando are lá para frente. Are you going to buy a car? E fica assim. Beleza, pessoal? Então, só isso que a gente tinha para ver hoje, tá? Esses detalhes aí do futuro simples.
Deixe o seu like, se inscreva no canal, qualquer pergunta que você quiser fazer, faça aí nos comentários. Tudo de bom e um abração, até a próxima.